Olá, professora! Olá, professor! Neste vídeo, trabalharemos algumas propostas de atividades do livro Assassinato na Biblioteca, de Helena Gomes. São atividades que permitirão ao aluno uma maior compreensão e repertório a respeito do gênero literário e dos temas abordados pela história. Vamos dividir assim: atividades de pré-leitura, atividades de leitura e de pós-leitura. Vamos apresentar também um aprofundamento da obra e uma série de referências para que você possa trabalhar em sala de aula com seus alunos. São referências que complementam a leitura e completam a experiência de aprendizado de Assassinato na Biblioteca. Vou listar algumas sugestões de trabalhos com os seus alunos para potencializar a leitura de Assassinato na Biblioteca. A lista completa que preparamos para você pode ser encontrada a qualquer momento no manual do professor. Vamos lá? A repressão policial durante o período da ditadura civil-militar é um dos temas centrais no romance Assassinato na Biblioteca. Desse modo, você pode iniciar a discussão pré-leitura questionando os estudantes sobre o que eles sabem a respeito da questão. Após essa discussão inicial, peça que em grupos os estudantes façam uma pesquisa sobre o tema, destacando alguns personagens importantes que foram assassinados na época. Depois, discuta com os estudantes em sala de aula o resultado das pesquisas. Leitura iniciada. Que tal montar um clube de leitura? A obra pode ser debatida coletivamente. Além da troca de impressões, o clube de leitura favorece a percepção do ato de ler como algo prazeroso. E se você levar o mundo do livro para o estudante? A atividade leitor-detetive pode ser feita junto a outras e tem como finalidade tornar a leitura ainda mais lúdica, ressaltando o papel do leitor como detetive. Em grupos, confeccione cartões com os nomes dos personagens e suas características e como se relacionam. A partir daí, façam como no livro, estabeleçam suspeitos e vítimas e criem uma investigação em um quadro que será atualizado durante a leitura à medida que a investigação e a leitura prossigam. Após a leitura, sugerimos uma atividade de síntese e retomada das questões debatidas tanto nas atividades de pré-leitura quanto nas de leitura. É importante que, neste momento, você instigue os estudantes a estabelecerem correlações entre as discussões efetuadas sobre o livro e a própria experiência de vida deles, para que possam criar uma ponte entre a ficção e a realidade. A partir dessa discussão, seguem dois tipos de textos que você pode pedir que os estudantes desenvolvam em redações. Uma discutindo a influência da história política atual na vida das famílias e outra como uma narrativa em que o protagonista é um adolescente que enfrenta dificuldades em se adaptar a uma nova realidade. Propõe aos estudantes que produzam um vídeo com a câmera do próprio celular apresentando uma resenha do livro Assassinato na Biblioteca. O roteiro deve abordar aspectos gerais da obra, levando em conta o enredo, os personagens, o gênero e a apreciação pessoal. Após essas duas atividades, incentive os estudantes a criarem um blog para a divulgação das informações recolhidas nas pesquisas realizadas e debatidas em sala de aula. Caso a escola não tenha recursos digitais para a realização do trabalho, essa atividade pode também ser realizada por meio de cartazes que serão expostos na escola. Lembrando que estas são apenas algumas das atividades sugeridas. O romance de Helena Gomes é uma narrativa policial de suspense, centrado na investigação efetuada pelo adolescente Igor e sua amiga Lara, o que dá à narrativa um toque de fantasia e de mistério. Além disso, em meio a esse enredo aventureiro, a autora trabalha com questões sobre o trauma decorrente do regime militar e o efeito desse trauma nas histórias das famílias. O romance policial é fruto do folhetim e incorporou várias técnicas do gênero, apresentando diversas reviravoltas e revelações surpreendentes, que atraem a curiosidade do leitor. A leitura de romances policiais em sala de aula é um interessante instrumento na formação de novos leitores. A partir desse gênero, é possível instigar nos estudantes o gosto pela leitura, além de ajudá-los a refletir criticamente sobre questões sociais e éticas. O texto fundador do romance policial é o conto de Edgar Allan Poe, Os Assassinatos da Rua Morgue, publicado em 1841. Nesse conto, narra-se a história de um brutal assassinato de mulheres na Rua Morgue, em Paris, um caso insolúvel para a polícia até que um personagem, Auguste Dupin,
Por meio de um raciocínio extremamente analítico, consegue desvendar o crime a partir de pequenos indícios que passam despercebidos a todos, personagens e leitores. Um dos personagens mais interessantes e cativantes da obra Assassinato na Biblioteca é o fantasma da menina Lara, assassinada durante a ditadura civil-militar, e que passa a habitar a biblioteca sem se lembrar de nada do que acontecera. Quando todos os mistérios já estão resolvidos, Lara diz ver uma luz e que agora já pode seguir seu caminho. Sua verdadeira libertação chega pela recuperação da memória, não pelo esquecimento. Recuperar a memória é, portanto, resgatar a si mesmo, tanto no contexto individual quanto no contexto coletivo. O fato de o fantasma de Lara não desaparecer completamente implica que nosso passado histórico também não deve ser totalmente esquecido. Pelo contrário, falar dele e ensiná-lo nas escolas é criar um aparato de proteção para que tais eventos não ocorram novamente. Se a história é um presente para sempre, como disse o historiador grego Tucídides, é porque ela pode ser sempre recuperada pela memória e pelos livros, e assim indicar-nos os caminhos para uma vida melhor no futuro. Ambientar os estudantes no universo retratado por Helena Gomes em Assassinato na Biblioteca é uma ótima maneira de não só gerar mais interesse pela leitura, como também de trabalhar os temas abordados em sala de aula, com profundidade, gerando repertório e melhor compreensão do todo da história. Para isso, há alguns contos e filmes que podem ser lidos e assistidos pelos alunos. São eles: o documentário O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares, que destaca a participação do governo dos Estados Unidos no golpe que derrubou o presidente João Goulart em 1964. O filme O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, baseado em um livro homônimo de Fernando Gabeira, conta a história do sequestro do embaixador norte-americano Charles Elby em 1969, que tinha como objetivo libertar presos políticos e forçar as redes de televisão a falarem sobre a repressão militar. No romance, há algumas referências ao jornalista Vladimir Herzog, por causa do seu assassinato pelos militares, figura central no processo de redemocratização no país. Apresente algumas informações biográficas a respeito desse personagem histórico por meio da exibição do documentário Vlado, 30 anos depois. Dirigido por João Batista Andrade, o documentário está disponível no canal do Instituto Vladimir Herzog. Para trazer o contraponto entre realidade e ilusão, propomos também a leitura de dois contos diferentes, um policial e outro fantástico. A seguir, algumas sugestões de contos, mas fique à vontade para escolher outros a seu critério, caso ache mais adequado. São eles: Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe; Se Eu Fosse Sherlock Holmes, de Medeiros e Albuquerque; O Último Cuba Libre, de Marcos Rey; Os Idos de Março, de Luiz Martins; A Música de Eric Zann, de H.P. Lovecraft; O Gato Preto, de Edgar Allan Poe; Um Manto, de André Bianco; e Teleco Coelhinho, de Murilo Rubião. Que tal? São muitas as referências. Lembre-se de consultá-las detalhadamente no seu manual do professor. Então, professor, é ou não é uma boa história que rende bons trabalhos com os estudantes? São muitas as camadas a serem trabalhadas. Espero que você tenha gostado. Eu fico por aqui. Um abraço e até a próxima!